Martelo batido, Rian Roberto não joga mais pelo Flamengo até resolver situação contratual. Gonzalo Plata não quer mais sair e Mengão não pretende vender atacante. E mais, Pulgar e Lucas Paquetá estão fora do jogo de amanhã contra os Estudiantes na Argentina pela Libertadores da América. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nessas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule, que é uma parte porque, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você adquirir seus pontos e concorrer a 2 milhões de reais no Pix 1 milhão do Dia das Mães. É a nova ação que está no ar e no dia 8 de maio eles vão sortear 2 milhões de reais. Então, aproveita, clica aqui no link e já adquira seus pontos. Bom, vamos falar de Flamengo e Estudiantes. O Mengão que finaliza a preparação daqui a pouco no CT Jorge Alain Ninho do Urubu. Pulgar e Paquetá seguem como desfalques para esse jogo, segundo informações da jornalista Mônica Alves, do Coluna do Fla. Ambos ainda realizam trabalhos individualizados e não estão integrados ao grupo. Paquetá se recupera de um edema na coxa esquerda, enquanto Pulgar trata uma lesão no ombro. Por hora, os dois seguem fora das atividades do elenco principal. O planejamento inicial previu o retorno de Paquetá nesta semana, contudo, o desgaste físico somado à lesão alterou aí esse cronograma. O departamento médico do clube agora adota aí cautela para preservar o atleta e evitar o agravamento do quadro clínico. Pulgar tem chance de voltar contra o Independiente Medellín no dia 7 de maio pela Libertadores da América. O camisa 5 desfalca o time contra o Vasco pelo Brasileirão no próximo final de semana para cumprir aí suspensão automática. Então tá aí 2 desfalques certos para esse jogo contra os Estudiantes. Amanhã é o terceiro jogo, da fase de grupos da Libertadores da América. O Flamengo tem 100% de aproveitamento, venceu os 2 jogos que disputou, um fora de casa na altitude de Cusco, o outro no Maracanã, no Rio de Janeiro, e agora enfrenta o segundo colocado, que é o Estudiantes. Olha, esse jogo é muito importante porque se o Flamengo vencer os Estudiantes amanhã na Argentina, o Flamengo carimba a sua classificação, porque chega a 9 pontos e ainda terá outros 3 jogos, 2 desses em casa, Porque o próximo jogo do Flamengo depois de amanhã é contra o Independiente Medellín na Colômbia. E aí depois recebe no Maracanã o Cusco e o Estudiantes. Então, matematicamente, o Flamengo vencendo amanhã carimba aí essa classificação, vai a 9 pontos e fica líder isolado. Já é líder com 6 pontos, Se ganhar amanhã, vai a 6. A gente vai falar muito desse jogo aí ao longo do dia e também nesta quarta-feira. Olha, gente, o Gonzalo Plata não quer sair do Flamengo. O atacante se sente feliz no clube após ser abraçado por todos. Teve essa reviravolta aí incrível, vem crescendo de forma absurda com o técnico Leonardo Jardim. É um jogador muito importante e teve até elogios, do treinador, que falou que já estava de olho no Plata quando ele estava no Sport, o Leonardo Jardim. Então tá aí trabalhando com o Plata no Flamengo e teve toda essa reviravolta, em relação ao atacante. Flamengo que poderia colocá-lo à venda nessa próxima janela, mas segundo a ESPN, o Flamengo não tem tanta vontade assim de vender o Plata depois de toda essa reviravolta e só considera negociá-lo diante de uma proposta praticamente irrecusável, uma proposta muito alta pelo atacante equatoriano. A diretoria evita mexer no ataque neste momento, já que acompanha a situação contratual de Everton Cebolinha, que termina no fim do ano, e também avalia uma possível saída de Luiz Araújo. Engraçado, cara, que o Luiz Araújo não conseguiu se firmar com o Leonardo Jardim e eu achava que o Luiz Araújo seria o cara que ia mais crescer com o técnico português, porque o Leonardo Jardim gosta do Luiz Araújo, tentou levá-lo para o Cruzeiro, mas não conseguiu,
e não consegue emplacar. É realmente impressionante o que vem acontecendo aí com o Luiz Araújo. Esse sim está na prateleira de negociáveis na próxima janela, caso chegue uma proposta que seja boa para o clube e também para o jogador. Desde a chegada de Leonardo Jardim, Plata passou a jogar pelos lados, sua posição de origem, voltou a render, marcando novamente na goleada contra o Atlético Mineiro após um período sem gols. Mesmo valorizado, ele não é tratado como inegociável, tá? O clube aceita aí ouvir conversas na próxima janela, desde que a venda seja muito vantajosa e não prejudique o equilíbrio do elenco. O contrato do Plata com o Flamengo vai até 2029. Que mudança, né, gente? Se antes o Flamengo admitia vender o Plata e o Leonardo Jardim chegou a puxar a orelha do jogador, agora tudo mudou, ele virou um jogador importante e só sai do Flamengo em caso de uma proposta muito, mas muito, muito, muito boa, muito vantajosa. Tem que ser aquela proposta, né? Acima de 100 milhões, enfim. Bom, aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla. Você pode adquirir agora o seu produto, né? Sem sair de casa, sem enfrentar fila, sem burocracia. É só escolher aí o que você quer, colocar os seus dados, realizar o pagamento e aguardar, porque vai chegar na sua casa. Entregue em todo o Brasil. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira, que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. A segunda, que você ajuda aí, dá aquela moral ao canal Raflamelo, que somos afiliados das principais lojas de e-commerce do país, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee e tantas outras. Então, dá um pulinho aqui, confere aí se você, de repente, está precisando de algum produto no Shopping do Rafla aqui, você vai conseguir. Olha, a informação do jornalista Vene Casagrande sacudiu o noticiário do Flamengo, é que Rian Roberto, considerado aí uma das grandes joias da base, não joga mais pelo clube, até que resolva a situação contratual com o Flamengo. A diretoria já ouviu dos familiares do atacante que a renovação não vai acontecer, ou seja, a família do Rian Roberto já disse o seguinte: olha, ele não vai renovar com o Flamengo, não vai renovar, já está com a cabeça já no Shakhtar. Então, depois de várias reuniões com Alfredo Almeida, diretor da categoria de base do Flamengo, José Boto, diretor de futebol do clube, assumiu aí a negociação, tentou resolver a renovação de contrato do atacante de 18 anos, considerado aí a grande joia rubro-negra. Depois de o jogador trocar de empresário 2 vezes, o dirigente do Flamengo teve um encontro com os novos representantes e nesse compromisso, com a presença da família do atleta, o Flamengo ouviu dos pais de Roberto que a renovação de contrato não vai acontecer porque o Shakhtar da Ucrânia apresentou um projeto esportivo mais atraente na visão deles. Nesse encontro, a mãe do jogador avisou que o martelo estava batido. O Flamengo entende que chegou ao limite ao oferecer um salário padrão elenco profissional para Rian Roberto e um contrato longo até 2030. Porém, não pode prometer que ele seja usado no elenco principal pelo Leonardo Jardim no futuro. Diante desse cenário, o Flamengo definiu. Já que a família do atleta tomou a decisão que não vai renovar, a diretoria não vai mais relacioná-lo para os jogos nem do Sub-20, nem do profissional. O contrato atual do atacante com o Flamengo vai até março de 2027. Com isso, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça a partir de outubro deste ano. A diretoria já está aí aberta para retomar as conversas por uma renovação de contrato, mas depende da vontade dos familiares e empresários de Rian Roberto. A outra alternativa é uma venda por um bom valor na visão do Flamengo. Olha, gente, deixa eu trazer aqui a minha opinião sobre essa situação do Rian Roberto, e é até uma questão de interpretação. A gente fala muito assim, olha, o empresário acaba com a carreira de um jogador de futebol. Isso é verdade, né? Olha, o empresário, ele consegue administrar muito bem a carreira de um jogador de futebol. Isso também é verdade. Olha, a família do atleta é a base, né? Esse atleta, ele explodiu, ele arrebentou no futebol porque ele tem uma base familiar muito sólida. Isso também é verdade. Agora, uma família, ela também pode acabar com a carreira de um jogador. E nessa situação específica do Rian Roberto, a família tomou a decisão de que ele não vai mais renovar com o Flamengo.
Isso foi a palavra da mãe do atleta. Olha, ele não vai mais renovar porque tem uma proposta muito boa do Shakhtar da Ucrânia. O Flamengo esticou a corda, ofereceu aí um contrato até 2030, aumentou o salário de Rian Roberto, que ia ganhar salário de alguns jogadores do time de cima, do time principal, né? Não os grandes salários, mas assim, os menores salários do time de cima, dos profissionais. A única garantia que o Flamengo não deu ao Rian Roberto, à família e ao empresário, é que o Leonardo Jardim iria utilizá-lo, porque isso aí não pode ter interferência, né? Ninguém, nem o BAP pode interferir na escalação do Leonardo Jardim. Ele é o técnico, ele foi contratado para isso, ele recebe para isso e ninguém interfere na escalação dele. É o que ele treina ali, é o dia a dia. Então, essa questão de imposição, não, tem que colocar o garoto no time de cima, tem que escalar o meu filho junto com os titulares do Flamengo. Não, isso aí não vai rolar, não vai acontecer. Então, pelo que eu estou vendo aqui, esse garoto não joga mais pelo Flamengo, tá? E aí, duas coisas vão acontecer. A primeira é que ele certamente vai sair de graça, só que a segunda, ele vai ficar até o final do ano sem jogar. E isso é muito ruim para a carreira de um jovem que está em transição. 18 anos, 19 anos é logo ali, né? Tem jogadores de 19 anos que já jogam em equipes profissionais, inclusive equipes do mundo inteiro, não só aqui no futebol sul-americano. Então, duas coisas. Uma, é provável que ele saia de graça do Flamengo, por conta de todo esse imbróglio. E a segunda, ele vai ficar até dezembro sem jogar. Sem jogar. Porque quem manda hoje é o Flamengo. Ele é contratado do Flamengo, ele é um ativo do clube, ele recebe pelo Flamengo. O Flamengo comprou os direitos de Rian Roberto. Então, quer dizer, é uma situação delicada. E uma outra situação é que o Flamengo comprou mais uma porcentagem do Atlético Paranaense. Não passa pela minha cabeça o Flamengo comprar uma porcentagem maior do Atlético Paranaense, né, mais 20%, para o garoto sair de graça. Isso aí não entra na minha cabeça. Ou alguma venda vai acontecer e o Flamengo vai morder uma fatia desse bolo, ou algum lado vai ceder, que pode ser o lado da família / empresário, de renovar esse contrato com o Flamengo. Mas se esse lado não ceder, ele deve sair de graça. O que me causa essa estranheza é o Flamengo comprar mais 20% do Atlético Paranaense. Tá? O Atlético ainda tem 30% do jogador, o Flamengo tem a maior parte, 70%, mas 70% de quê? Se ele sair de graça, o Flamengo não leva nada, né? Então, é um assunto delicado, né, que a gente espera que se resolva da melhor maneira possível. Que situação é essa do Rian Roberto? Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda os nossos vídeos, ajuda o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!